eu pudesse falar um pouquinho a respeito. No ano passado nós falamos aí sobre o Natal, né? O significado. Mas assim, algo muito importante, né? Essa época, esses dias comemorativos, né? Que a gente se reúne na casa das pessoas e às vezes a gente meio que se perde um pouco em relação ao propósito que foi criado essa data, né? Embora, mas é interessante a gente saber um pouco da história do Natal, né? Essa questão da história do Natal, desse nome Natal, né? Esse aqui foi criado por um camarada lá, um bispo. E esse bispo, ele era lá gostava de ajudar as pessoas. E com isso, colocaram deram um nome para ele lá, né? na época de Papai Noel, né? Mas o entendimento disso é que o significado disso tudo, dessas épocas, né, que nós não podemos nos esquecer, é que Natal a gente comemora o nascimento de Cristo, né? E o que significa Cristo para a nossa vida? O que vem a ser para a nossa vida? Não é de repente somente do que o comércio às vezes fala para nós, né? Às vezes o comércio, o lado comercial, muitas vezes, faz com que a gente distancie um pouco da palavra, distancie um pouco do propósito do que Cristo veio fazer no mundo, o que veio fazer para o homem. Cristo veio ao mundo para que pudéssemos nos resgatar, né? Deus nos deu essa oportunidade, né? Para que o homem pudesse ter essa redenção, né? Para que pudesse ter essa oportunidade. Mas às vezes nós passamos batido aí, na correria do dia a dia, e aí nós reunimos junto as pessoas, somente nesses dias, né? Dia do Natal, dia do Ano Novo e tal, né? Mas eu achei uma coisa bem interessante ali, que fala um pouco sobre o comercial, que fala sobre a árvore do Natal, o significado da árvore do Natal. Então, para o camarada que teve essa ideia lá, ele teve uma ideia de que fosse um pinheiro, porque o pinheiro é triângulo, né? Então formava, no pensamento dele seria a Trindade, né? Seria um formato da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa era a ideia no começo, né? E isso hoje é comercializado, as árvores aí de Natal, tem vários preços, vários valores aí, né? Agora lembra o nome do Papa, que é Papa São Nicolau, que é o tal Papai Noel, né? Estou responsável por isso aí. Então tem o significado dos presentes. Então ele dava os presentes, mas significando que eram os reis magos, né? Pregando para Jesus, levando os presentes a Jesus. Mas isso nós distornamos tudo isso, nós colocamos isso de uma outra forma, né, hoje, né? A gente não presenteia, de repente a gente até esquece de Jesus. A gente de repente lembra dos parentes, né, das pessoas, mas às vezes nós esquecemos de Jesus, né? Por que Deus nasceu, né? Por que Jesus nasceu? Às vezes nós falamos muito sobre a morte de Jesus, né? Jesus morreu na cruz para que pudéssemos nos dar o perdão, levou os nossos pecados, né? Foram levados na cruz. Mas quando nós falamos do nascimento de Jesus, às vezes nós meio que se perdemos. Por que Jesus nasceu? Porque ele veio naquela época, por que não nasceu depois, por que não nasceu antes e tal. Mas era para se cumprir aquilo que estava escrito na palavra do Senhor, aquilo que está escrito na Bíblia. Então, desde a criação do mundo, está lá em Gênesis 3, nós lemos Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, ele diz lá que nasceria da mulher aquele que pisaria na cabeça da serpente.
Então aquele já foi, é uma profecia. E foram outras profecias, que nasceria o rei dos judeus, que nasceriam, e nasceu, realmente nasceu. Mas quando nós lemos lá em João, João diz que ele é o caminho, ele é a verdade. E às vezes nós colocamos isso, né, esse entendimento da palavra de Deus, né, que é um tempo de semear no reino de Deus, é um tempo de falar de Jesus para as pessoas, é um tempo de falar do reino de Deus para as pessoas, é um tempo de refletir um pouco mais sobre Deus, é um tempo de refletir um pouco mais sobre o nosso futuro, para onde o nosso espírito vai, para onde a nossa alma vai. Às vezes nós passamos por aqui e a vida nossa não é só isso, não é só essa carne, não é só esses momentos, nós temos uma vida eterna. E Jesus veio para isso, e Jesus veio simbolizando isso, dizendo que é possível nós vivermos como Cristo, não é? É possível Jesus representa quando Jesus morreu e ressuscitou. Isso significa que há uma vida além após a morte, há uma eternidade, há algo eterno. E às vezes nós não nos preocupamos com a vida eterna. Às vezes nós achamos isso muito distante, muito... isso não é agora, isso é para daqui mais algum tempo. Mas a palavra do Senhor diz que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, não sabemos nada.